E o tema de hoje é educação física na vitrine, as interferências externas que a educação física tem. Eu acredito que interferências externas nós temos em todas as áreas, na escola. Sempre tem aquelas pessoas que acham que entendem mais do que a gente, daquilo que a gente estudou pra caramba para fazer. E aí eu vou estar falando um pouquinho mais sobre isso. Boa noite quem está chegando. E se vocês tiverem alguma questão, pode estar colocando aí a pergunta. Boa noite quem está chegando aí. Então, hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre essas interferências externas que tem na educação física. Como é complicado lidar com isso e como a gente pode lidar com isso também, né? Eu tenho algumas sugestões. Então, por exemplo, nós começamos a dar a aula e aí a diretora acha que o jeito que nós estamos dando a aula não está certo. Eu já vi, por exemplo, casos de professores que estavam fazendo aula e aí a diretora fala assim, não, educação física é uma na quadra e uma na sala. E muitas vezes você se vê obrigado a ter que obedecer aquela orientação, né? E como que a gente pode fazer para convencer essa pessoa de que você sabe o que você está fazendo, que você estudou isso. Então, é um pouquinho sobre isso que eu gostaria de estar falando. Boa noite aí, Wagner. Quem puder aí, que está no YouTube, puder colocar também de onde vocês são, quem é que está aí, porque não aparece. Eu falo boa noite pessoal do Instagram, porque no Instagram dá para ver quem é que está, quem é que não está. Então, está rolando agora nesse momento. No Instagram, que é a página do canal da Educação Física, né, e também no YouTube. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Boa noite, é Kênia. Quem puder falar também de onde que é, quem ainda não veio aqui nenhuma vez, se puder falar um pouquinho de onde vocês estão falando, tá? E eu queria que vocês falassem também comigo sobre como que é para vocês essa interferência externa que a gente sofre bastante quando vai trabalhar com educação física na escola. Eu acredito que uma das interferências grandes que nós temos, ela é devido ao fato das nossas aulas, elas são na quadra, no pátio, todo mundo vê a nossa aula, todo mundo acha que sabe o que é que nós estamos fazendo. Então, por exemplo, uma coisa que eu já cheguei a falar numa outra live, que era a questão da aula livre, né? Que o pessoal até falou, não pode se chamar aula livre, deveria colocar um outro nome, afinal de contas ela não é tão livre assim, ela tem as regras dela, e as pessoas às vezes de Goiás, muito bem. E as pessoas, às vezes, elas não entendem o que nós estamos fazendo, quais são as estratégias que a gente está fazendo. A professora, ela se tranca ali na sala e ninguém sabe exatamente o que ela está fazendo, nem fica falando, dando palpite, que você tem que fazer isso ou aquilo. Aqui agora não, amor. Vai para lá, por favor. Problemas das lives. Acontece tudo ao vivo, não tem jeito. Interferência externa agora. Nem foi programado, mas acontece, né? E aí, uma das coisas que eu já vi muito é professor que tem que ficar explicando todas as coisas que ele vai fazer. Então, se eu vou para o pátio, eu tenho que explicar por que eu estou no pátio, o que eu estou fazendo. Às vezes a direção não entende o que é que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo. Então, isso é bem complicado. E às vezes os pais não entendem o que a gente faz, que o nosso trabalho é realmente dar aula, que a criança está aprendendo na nossa aula, então as pessoas elas querem dar palpite. Eu já tive um caso, por exemplo, de uma professora que aí não aconteceu comigo, mas foi a professora, ela chegou nova na escola, isso acontece muito quando a gente é novo na escola, né? E quando ela estava lá, ela estava começando na escola, a diretora falou assim, a aula de educação física aqui na escola é uma na sala e outra na quadra.
não pode ser as duas na quadra. Então, aí você tem que conversar, olha, mas não é assim. Isso até primeiro ano, era a regra da escola. Então, não estou falando dos anos finais. Os anos finais a gente às vezes aceita mais, mas pô, primeiro ano tem que ficar uma sala, se tem duas aulas, aí uma das aulas fica na sala e outra aula ela vai para para quadra. Então, assim, é uma coisa complicada. Você tem que argumentar com ela. E como que você argumenta com uma pessoa dessa? E aí vai depender. Depende o quanto você está seguro ali. Se você está seguro do que você faz, do seu trabalho, você vai demonstrar isso para ela. E se eu sou uma professora, que eu sou uma funcionária pública, eu tenho uma postura que eu posso ter com ela. Se eu sou concursado, então é um pouco mais simples em alguns aspectos. Vai ficar às vezes é difícil conversar com a pessoa, mas eu acho bem possível a gente conversar e explicar para ela, olha, desse jeito que você está falando, não é assim, funciona, minha aula é desse jeito, tem que explicar. Infelizmente, o trabalho da educação física, o que eu tenho percebido, os outros profissionais não entendem. Eles não entendem. Tá? E muitos deles acham que é o tal da rola-bola, eles acham que a nossa aula é recreação, e eles querem dar palpite, quer tirar aluno da sala, quer tirar aluno da educação física, eles querem falar, olha, tal dia eu posso ficar com os alunos que têm mais dificuldade para fazer para fazer um reforço. Então, assim, é complicado. As pessoas, a gente tem muitas interferências externas, e se a gente não se colocar e falar, olha, não é assim, a minha aula é isso. E também eu acho que não tem que chegar com o pé no peito, não, de uma vez. A gente pode chegar e devagar, vai conversando com a pessoa e fala, olha, hoje a gente pode abrir uma exceção, porque você já tinha conversado, mas numa próxima, se você não conversar comigo antes, a gente vai ter um grande problema. Então, a gente tem que se posicionar, em muitos momentos a gente tem que se posicionar para fazer a nossa aula aí da melhor forma para os alunos. O tema de hoje, Vivi, ela é sobre as interferências externas que nós temos nas aulas de educação física. E, por exemplo, quando uma professora quer dar palpite na nossa aula, que acha que a gente está fazendo a aula errada. Normalmente, quando a gente é novato, que a gente está começando na escola, isso acontece com mais frequência. Então, eu chego lá na escola e não estou falando novato no sentido de começar a trabalhar pela primeira vez, não, viu? Você pode ser novata naquela escola e o tratamento que você tem é de uma pessoa que acabou de se formar e começou a trabalhar. É mais difícil de se posicionar quando você acaba de se formar e chega na escola, porque, como a gente falou ontem, muitas vezes a gente fica perdido e acaba aceitando o que as pessoas falam. Ó, isso que você está fazendo não está certo. O pai de aluno, às vezes, acha que também, do jeito que a gente está trabalhando, olha, isso que você está fazendo não tá bom, você não pode fazer isso. Ou, por exemplo, a gente falou sobre avaliação ontem, e a avaliação é outra coisa que todo mundo acha que educação física não tem nem que ter nota, né? Nem avaliação. Muitas pessoas acham que educação física, uai, mas por quê? Eles vão ficar só brincando. Eles não têm esse entendimento do que é a educação física. E eu já vi isso em pessoas que estudam pra caramba também. Boa noite aí, o Adilson, boa noite quem está chegando. E eu já vi isso acontecer, por exemplo, em lugares que as pessoas deveriam estar sabendo até mais do que nós fazemos, e tem que explicar, gente, tem que explicar. Na direção da escola, eu já tive, por exemplo, um caso que eu fui questionada por que educação física na educação infantil, e se não tem quadra na educação infantil. Então, assim, a gente tem que explicar até que a nossa aula de educação física, ela não é só esporte, e ela, mesmo com o esporte, não necessariamente precisa de uma quadra. É bom ter uma quadra? Com certeza. Agora, nós não conseguimos trabalhar sem quadra? Isso não acontece. A gente consegue trabalhar sem quadra. E é isso que tem que deixar claro com relação ao nosso trabalho.
Pessoal, se vocês quiserem falar alguma coisa, tá? Sintam-se à vontade. Eu falo bastante mesmo, quem já me conhece já viu. E se vocês quiserem sugerir alguma coisa, estão com alguma dúvida que, mesmo que fuja do tema, eu posso estar ajudando aí, não tem problema nenhum, tá? Se alguém no Instagram tem a possibilidade de entrar junto comigo, então se alguém aí do Instagram se quiser, a gente pode estar participando junto da live, tá? E o pessoal do YouTube pode estar colocando as perguntas, se tiver alguma pergunta ou algum comentário, alguma coisa que vocês acham importante estar falando sobre esse tema, pode estar colocando ali. E lembrando, então, sobre as interferências externas da educação física, na educação física escolar. Deixa eu só ver aqui. Tem algumas formas que a gente tem que pode ajudar, algumas estratégias que a gente pode estar ajudando a ter uma aula melhor e a poder se posicionar melhor na escola. Uma dessas formas é mostrar segurança naquilo que a gente está trabalhando. E por isso a gente tem que planejar, por isso a gente tem que estudar e saber o que nós estamos fazendo. Que aquilo que a gente está fazendo não é uma coisa assim. Você não pode mostrar insegurança, tá? Você tem que mostrar que você sabe o que você está fazendo, que você estudou aquilo que você está fazendo e que você está seguindo ali o referencial, que você está seguindo o seu planejamento, você colocou lá o planejamento, então você precisa de ter uma segurança com relação a isso. Deixa eu ver aqui, o Wagner está falando aqui, tive esse problema ao trabalhar capoeira. A orientadora alegou que não tinha aulas, não tinha lutas no PPP. E aí, o que aconteceu? Porque se ela for olhar, por exemplo, com relação à educação física, uma das coisas que a gente trabalha são as lutas. Então, ela faz parte. Então, muitas vezes nós temos que dar a aula para essas pessoas antes, principalmente se for uma escola particular que tem, meu filho fez aula de dança hoje. Ele é menino, não dança, não pode dançar, ele não vai dançar. E aí você tem que argumentar com os pais, por que você faz dança e por que ele pode, sim, dançar. Nós temos que saber o que cabe à nossa área e por que é importante ele fazer isso para poder argumentar nesses momentos. Quanto mais segurança a direção da escola, os outros professores começam a ver em você, começa a ter em você, fica mais fácil de você se posicionar. E tem alguns momentos que é muito difícil. Quando você acaba de mudar, por exemplo, eu já mudei algumas vezes de escola. E você está numa escola, está tudo certo, você tem carta branca, de repente muda a direção, aí você não está mais se sentindo muito bem, vamos supor que você consiga ir para uma outra escola. E lá na outra escola é tudo novo de novo. Você vai ter que começar do início, começar a falar com a direção, a mostrar o seu trabalho, se posicionar. É lógico que quanto mais experiência você tem, é muito mais fácil de você se posicionar. Boa noite aí, Jonas. Boa noite, Luciana. Tudo bem? O Wagner falou que veio a quarentena, mas vou insistir ao retornar. É importante e mostrar para ela, ó, a BNCC está ali, lutas, está lá. Costuma dar muito problema, lutas, porque muitas pessoas acham que luta é sinônimo de violência e nós temos que explicar para elas que não é isso. Inclusive a forma de trabalhar a luta normalmente é num viés de não violência, né? Boa noite aí, Diego. E quando a gente tem que trabalhar, por exemplo, dança, eu já tive problema também, principalmente essas coisas relacionadas a meninos e meninas. Porque é menino, eles não podem estar dançando, né? Deixa eu ver aqui o Newton. Boa noite, Newton. Que está aí também. E o pessoal, quando a gente está na escola e começando, é bem mais difícil. Com a experiência, eu diria que é cansativo, mas a gente já sabe se posicionar. Então, por exemplo, quando eu mudei de escola, eu tinha uma reputação lá na outra escola que eu tinha, só que a mudança não fui eu que escolhi totalmente, né? Eu escolhi
mas ao mesmo tempo foram outras coisas que vieram. Eu estava numa escola estadual e fui para uma escola municipal que pagava melhor, então foi essa a escolha que eu fiz. Só que quando você chega numa escola nova, toda aquela história que você tem, do trabalho que você já fazia, de todas as coisas que você conseguia naquela escola, ela não segue você para outra escola. Então você tem que conquistar tudo de novo. E é cansativo, porque você tem que mostrar o seu trabalho, explicar 300 vezes para a pessoa o que é educação física, mostrar a sua postura. Eu tenho a questão, uma da postura que eu tenho é que eu acredito realmente que o aluno ele não pode ser proibido de fazer aula de educação física porque ele não fez a lição de casa ou porque ele estava bagunçando na sala da professora, tá? Porque nós somos professores, nós trabalhamos também com habilidades, com competências, e ela não pode simplesmente falar assim, não, ela não vai fazer educação física, eu estou dando uma aula. Não é aula de ficar ali, não é rola bola, não é recreação. Tá? E eu acredito até que isso ele tem que ter o direito dele. Então, por exemplo, tem algumas professoras que não deixam ele ir para o recreio, já proíbe, mas ainda assim é mais fácil dela argumentar do que, porque muitas vezes a gente não tem nem quem olhe no recreio, né? Então é uma coisa um pouquinho mais complicada. Mas na escola, na aula de educação física, a gente tem que mostrar, olha, o meu trabalho é importante. O que eu faço com eles é importante. Eles estão aprendendo. Inclusive, muitos dos comportamentos que os professores ficam falando que são ruins, que os alunos não vão por causa daquele comportamento, na educação física é uma chance dele melhorar nesse comportamento. Porque muitos desses comportamentos ruins dos alunos eles fazem isso porque eles têm uma dificuldade muito grande na sala de aula. Então, por exemplo, aquelas crianças que não são alfabetizadas, ela não sabe ler, não sabe escrever. Então, uma das formas que ela tem para mascarar isso, para não demonstrar que ele não sabe, o que é? É fazer bagunça. Agora, quando chega na educação física, ele não precisa de fazer isso, porque ele sabe. Muitas vezes esse é o aluno que tem mais facilidade, tem mais habilidades motoras, consegue fazer as atividades. E então o que você pode fazer? É o momento que a gente ganha esse aluno e mostra para ele a importância da escola, para não ter a evasão dele, porque se começa a ficar segurando ele na sala todo dia, você corre o risco de ter a evasão desse aluno também, porque ele acaba perdendo todo o significado dele, de estar na escola. Se ele gosta da educação física e a gente vai cortar a educação física, é complicado. É lógico. A gente tem que pensar também que existem outros mecanismos de fazer isso. A professora, por exemplo, por que ela não faz uma aula fora da sala de aula? Por quê? Ela pode. Ah, mas a escola é pequena, não sei o que, não sei o que lá. Tudo bem, mas mesmo uma escola pequena, então faz uma atividade dentro da sala que muda, tira todas as carteiras, todas as cadeiras e faz uma atividade, uma brincadeira de mímica, uma brincadeira do um passanel que seja, uma atividade mais recreativa, que pode sim estar relacionada àquilo que ela está trabalhando, e depois, e aí ela pode chegando e vai trazendo esse aluno para ela. Se ela percebe, ó, você hoje vai sentar um pouquinho ali, porque você não vai começar na atividade, porque você fez isso aí. Ou, enquanto você termina a sua atividade, os colegas vão fazer essa brincadeira aqui que eu vou passar para eles. E tá ali junto com ele também, ao mesmo tempo que ele tem, que os outros têm a oportunidade de fazer outras atividades. Então, falta muito ainda a criatividade da pessoa achar uma forma diferente de trabalhar que não seja cortando aula de educação física, né? E quem está assistindo, se vocês tiverem alguma pergunta, tá? É só escrever aí. Para mim, é muito importante quando vocês colocam o que vocês pensam com relação a isso, para ajudar mesmo, né? É mais fácil para mim quando quando tem a participação de vocês. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu estou nas escolas que eu trabalho. Quando eu estava na faculdade, isso foi já na especialização. Uma professora chegou para mim não, falou para a turma, né? E aquilo guardei comigo bastante. E é realmente uma coisa que funciona bastante.
ela contou a história da galinha, né? Que é bem simples, mas a questão da galinha. A galinha bota o ovo e ela grita para todo mundo ouvir. E muitas vezes na escola a gente precisa ser igual às galinhas. Nós precisamos botar o ovo e mostrar e divulgar e gritar para todo mundo ver o nosso ovo. Porque senão, dificilmente, muitas vezes, eles vão ver aquilo, por exemplo, é um momento que você está sentada, que você está ali exausto, que você está avaliando os alunos, o pessoal passa exatamente naquele momento, só vê aquele pontinho e acha que seu trabalho todo se resume àquele momento. Então, quando a gente bota o ovo, mas isso é importante também, tem que botar o ovo, tem que fazer algo diferente, tem que fazer alguma coisa que realmente seja importante, realmente seja de qualidade. Então, quando a gente faz isso e depois divulga, mostra para todo mundo, o pessoal começa a olhar diferente para a gente, olhar diferente para a nossa aula, para a nossa prática de uma forma geral. E isso não valoriza só a minha aula, mas começa a valorizar também a aula dos outros professores de educação física, porque as pessoas começam a entender o que é a aula de educação física, o que é isso. Então, assim, mas uma coisa que eu quero enfatizar mesmo é que é importante a questão de botar o ovo. Então tem que fazer, não adianta também sair gritando, eu fiz e não fez nada, tá? Uma das formas que eu tenho percebido que é bem interessante para fazer a divulgação, isso não quer dizer que todo mundo precisa fazer igual, são as redes sociais. Isso chama a atenção das pessoas, mesmo da direção, de outros lugares, eles veem um pouquinho do que a gente está fazendo. Depois que eu comecei a fazer vídeo no YouTube, as pessoas começaram a olhar um pouquinho diferente. Os alunos já começaram a achar, nossa, ela tem uma linguagem mais próxima, e eles começaram a valorizar minha aula. E a direção da escola começou a olhar assim, nossa, é diferente, tem algumas coisas ali diferentes. Então, isso ajuda bastante. Mas não é só isso. Vai ter uma apresentação na escola e mostrar que você está fazendo aquilo. Vai ter uma feira cultural, fazer alguns cartazes, mostrar, falar, conversar com as pessoas e se posicionar. Isso é importante também. Luciana, vou guardar essa história da galinha para sempre. Aqui na cidade a gente é taxado de Aparecida. Não, olha, Lu, eu vou te falar que depois que eu comecei a seguir isso, de botar o ovo e gritar para todo mundo ouvir, no começo é esquisito, dá aquela sensação de Aparecida mesmo, né? Às vezes eu me sentia um pouco aquela sensação de eu fico um pouco, como que eu vou falar? Quando eu faço essas atividades e as pessoas vêm me elogiar, alguma coisa nesse sentido, então eu gosto de falar, mas na hora de elogiar, eu perco a fala, eu fico sem reação. Então, por exemplo, eu conheci algumas pessoas, por conta do YouTube, outras pessoas de longe, pessoas de outros lugares, começam a descobrir aquilo que você faz. E aí teve uma vez, até que aconteceu comigo, uma moça que entrou aqui na prefeitura de Ribeirão também. E aí, a hora que ela chegou, ela me viu, a gente estava lá no TDC, ela falou assim, nossa, eu sinto como se eu fosse sua amiga já. E eu gosto dos seus vídeos e não sei o quê. Na hora, eu emudeci, porque eu não tenho esse costume. Então, você fica assim, eu não sei o que eu respondo. Agora, hoje, nas redes sociais, eu sei o que eu respondo. Mas ali, ao vivo, é bem complicado. E isso acontece, às vezes, com outras disciplinas, quando os professores veem o nosso trabalho e começam a falar assim, olha, que legal, nossa, que bom esse trabalho que você faz. Às vezes até, por exemplo, quem gosta muito de trabalhar com esporte e participa de campeonatos, vai ter isso várias vezes também. Então, mas tem que mostrar. Porque às vezes você foi lá, você levou os alunos melhoraram de comportamento, tem um trabalho educacional ali, só que ninguém sabe. Então eles começam a falar, ó, que fulano lá só fica saindo da escola levando os alunos. Os alunos não estão na aula, eles estão indo lá participar do campeonato. Os alunos não estão na aula, estão indo no campeonato. E desvaloriza e não vê o quanto eles aprendem com aquilo. Se a gente não falar, não mostrar aquilo, eles não vão ver. Porque é uma coisa que nós conseguimos fazer nós temos esse entendimento. Eles não.
Então é isso que a gente tem que trabalhar, tentar constantemente mostrar para eles o que nós temos de valor na nossa área. Infelizmente, é uma conquista diária, todo dia, toda hora. Boa noite, Ellen. Boa noite, Dri. Tudo bem? Pessoal, se vocês quiserem escrever também, o pessoal do YouTube, tá? O celular está bem na frente aqui do YouTube, mas vamos lá. O Newton está falando aqui, uma verdade é bem isso. Uma verdade é bem isso. E boa noite também a Cime. O que seria uma verdade é bem isso? Com relação a ter que ficar conquistando toda vez os professores, né? E não é só os professores, né, gente? Os alunos. Quem já não pegou? Quem nunca pegou uma sala que um nono ano, oitavo ano, ou aquela turminha que não tinha muita aula de educação física e de repente chega na nossa aula e acaba sendo praticamente a primeira aula deles, sabe? E aí tem que conquistar eles também. Quando a gente pega os alunos lá no sexto ano e leva eles até o nono ano, é uma forma de trabalhar. Quando a gente pega os alunos ali no oitavo ano, no nono ano, pela primeira vez, e antes os professores às vezes tinham algum problema, não dava a aula certa e tudo mais, é uma conquista também que a gente tem que fazer. Então, assim, eu gosto, para falar a verdade, eu adoro quando os alunos têm essa transição ali e pega pela primeira vez. Eu gosto dessa briga, né? Porque é um pouco de briga também para a gente conseguir fazer as aulas com eles, porque às vezes eles vão deixando a gente para trás e vai tentando dar um nó na gente. E porque normalmente são as turmas que mais têm um ganho. Eu vejo e eu acho um descaso a gente deixar aquela turma porque eles têm um comportamento muito ruim, então não vou pegar eles. Ah, não, ninguém pega. E esse ano ninguém pega. Sobra uma sala, é a sala que ninguém quer e vai ficando. Às vezes fica sem professor, às vezes pega um professor substituto e vai toda hora trocando e é muito complicado. E eu acho realmente muito ruim para a escola mesmo ficar com os alunos nessa empurrando eles pela barriga, né? Só. E o Newton falou aqui, falou tudo. Falei tudo nada, pessoal. Se quiserem falar também, pode falar. Eu falo bastante, mas eu tô lendo o que vocês estão colocando, viu? Então, se vocês quiserem colocar uma pergunta. Ixi, meu Deus do céu. É que Onde mais você está lendo comentários? Eu estou lendo comentários no YouTube e no Instagram. É que o Instagram, eu estou nas duas redes sociais. Por isso que eu estou vendo comentário nos dois lugares, tá? O Instagram, ele é interessante porque tem a possibilidade da pessoa entrar comigo ao mesmo tempo. Então, se a pessoa quiser entrar, ela só faz a solicitação. Se eu não estou numa conversa no meio de uma conversa, dá para a pessoa entrar e conversar junto comigo. Por isso que eu gosto aí do Instagram. Mas sintam-se à vontade também. O YouTube tem um pouco a forma de participar é mais por escrito mesmo. Não tem essa opção de conversar. No Instagram é a página do canal da Educação Física. Página não, né? É o, é o canal da Educação Física no Instagram. Eu tenho falado aqui bastante, inclusive muitos dos vídeos que têm ido agora no canal, eles são dessas lives que eu tenho feito falando de temas relacionados à educação física. Inclusive, assim, eu trago alguns temas, eu falo sobre esses temas, mas se vocês quiserem também alguma coisa que está mais latente, que vocês precisam mais de de um socorro, eu estou aberta também, viu? Não precisa. Boa noite aí. Não precisa se limitar ao tema que eu estou falando.
a gente pode estar falando também de outras coisas. Ontem eu falei um pouquinho sobre avaliação, que também é um tema bem complicado quando a gente está começando, e o que me chamou a atenção muito sobre isso, aqui em Ribeirão Preto, a gente tem um estágio probatório. Eu tenho percebido que ao longo do tempo, as pessoas que entram, e não é nem um estágio probatório, mas as pessoas que entram contratadas para trabalhar aqui, eu tenho percebido que da educação física, todo ano tem uma galera bem grande que não é contratada de novo. E eu acredito que tem muito a ver com isso. Primeiro, porque as pessoas não entendem o nosso trabalho, e segundo, porque elas sempre veem o que nós estamos fazendo, e sem entender. Então, é aquela coisa, você está ali, imagina uma pessoa que está trabalhando na roça, ela vai lá, capina, a hora que ela para descansar, passa o patrão. Se você não mostra para ela o que você faz, se você não está toda hora que você bota o ovo lá gritando para todo mundo saber, se você não está divulgando o seu trabalho, ela vai achar que o seu trabalho é ficar sentado ali. E ela não vê o que você está fazendo. Então, a educação física tem esse problema. Boa noite, Mary. Chegando aí, o Newton. Para você, falou no sentido de que acontece quando pegamos nono ano de outros colegas, temos que conquistá-los no dia a dia. Sim, quando a gente pega de outros colegas, mas não qualquer outros colegas. Pode ser, por exemplo, aluno que ficou sem aula, que não teve aula, aluno que tinha professor que era rola-bola. Então, essas coisas, nós temos que conquistar ele mais do que aluno que já é nosso desde o 6º ano, que já sabe nossa rotina, como que a gente trabalha. Então, é um pouco diferente. A forma de trabalhar com esse aluno que já conhece nosso trabalho é diferente daquele que você chegou agora. E da mesma forma, a gente tem que conquistar a escola quando a gente entra. Porque toda a escola nova que nós estamos entrando, a gente tem que conquistar a direção. Uma coisa que eu acho espetacular, que eu gosto muito, antes de conquistar a direção, antes de conquistar os professores, até os alunos, quem eu gosto de dar maior atenção são as pessoas que trabalham na escola, mas que não é professor, por exemplo, o pessoal da limpeza, o pessoal da merenda, porque são as pessoas que mais podem te ajudar ali na escola. Se divulgar o seu trabalho é importante, essas pessoas são as pessoas que têm uma ligação direta com a comunidade. E sem contar que eu, particularmente, eu gosto muito. Eu gosto do jeito mais humilde deles. Então, eles são sempre sinceros, eles já falam na cara o que eles estão pensando. Eu gosto de lidar com pessoas assim, eu gosto disso. E mesmo que você não goste, é importante você estar junto com essas pessoas, porque são pessoas que elas têm a chave da escola literalmente. São as pessoas que, se tiver um jeito delas te ajudarem, então sempre, por exemplo, na escola, quem não tem problema de falta de material? Quem são as pessoas que são os mais aliados nossos com relação a isso? Normalmente são essas pessoas que são as mais humildes. Eu já tive, por exemplo, uma pessoa que trabalhava na escola, ela trabalhava na cantina. Então, toda vez que eu inventava de vender pizza para comprar material, quem que era que me ajudava? Era essa da cantina, porque ela gostava de ajudar a vender e ela gostava de mim. Então, ela estava o tempo inteiro ali, não, vamos fazer, vem que eu te ajudo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, as pessoas, elas estão constantemente ali com a gente, sabe? Eles ajudam de verdade, eles gostam da gente de verdade. E eu sei lá, eu tenho uma relação com eles muito diferente do que eu tenho com as outras pessoas. São as primeiras pessoas que eu consigo interagir mais, sabe? Deixa eu ver aqui que a Cime está falando. Jana, eu estou fazendo faculdade de educação física, que dica você daria para alguém que iria trabalhar pela primeira vez com a profissão? Você tinha medo de não saber lidar com as crianças no início? Olha, eu, antes de começar a trabalhar com a educação física escolar, eu trabalhava com recreação. Isso ajuda muito, porque a parte de lidar com as crianças na recreação, eu acho que ainda é mais difícil do que trabalhar com as crianças na escola, porque a escola você sempre tem um apoio diferente, em alguns pontos a gente consegue negociar,
Tem, às vezes, com os grandes, a gente tem a questão da nota. Na recreação já é um pouco diferente. Então, se você não ganhar eles ali, eles pegam simplesmente, saem andando e faz outra coisa e não tem o que você possa falar com relação a isso. Então, tem, lógico, um lado positivo, ele não vai ficar ali te atrapalhando. Mas tem um lado negativo que o seu trabalho acaba não sendo valorizado, né? Mas, para mim, a maior dificuldade quando eu comecei a trabalhar na educação física foi saber o que trabalhar e como funciona a escola. Para mim, assim, como funciona a escola, qual a dinâmica da escola foi a parte mais difícil de todas. Cadernetas, presença, isso pode, aquilo não pode, num lugar pode, numa escola é liberado, na outra escola é cheio de regra. Então, tem algumas coisas, assim, na própria forma com que se organiza a escola que, para mim, dificultava muito. Lidar com os alunos é muito difícil no começo, porque você não entende. Por exemplo, o que os alunos fazem no começo? Eles vão te testar, tá? Já se prepara para isso, eles vão te testar. Eles vão ver qual é o seu limite. Em qualquer idade, tá? Seja o aluno que de primeiro ano, ele vai te testar do jeito dele. O aluno de nono ano, ele vai te testar de uma outra forma, mas ele vai te testar. Ele vai ver o quanto ele pode não fazer a sua aula, o quanto ele pode te desrespeitar em alguns minutos, o quanto você consegue lidar com ele, o quanto você vai tentar conquistar ele. Então, os alunos do nono ano, ele vai fazer isso. O primeiro ano, ele vai brigar, ele vai fazer uma futriquinha ali e olhar para você, para ver se você está olhando. Eles vão tentar te chamar a atenção. Então, essas coisas são bem complicadas. E no começo, quando você não tem experiência, você fica meio perdido. Eu faço o quê? Eu vou para que lado? O que eu preciso fazer? Então, assim, às vezes a gente se perde com relação a isso. Tá? É uma coisa que você aprende com a experiência. Mas, assim, pensando na minha experiência com os mais velhos, eles testam os limites para ver se você vai dar limites para eles. E novidade para alguns, e outros já devem saber. Os grandes adoram ter limites, adoram ter você chegar e falar das regras. Olha, é até aqui que você pode. Você tem que chegar, não é ser autoritário. Você tem que delimitar ali, olha, as regras são essas. Você não pode passar disso. Se você passar, vai ter consequências. E tem que ter consequências. Então, por exemplo, eu vou conversar com seus pais, vamos conversar com seus pais. Se você ameaçar, falar que você vai conversar com os pais dele se ele fizer aquilo, e ele fizer, e muitas vezes ele vai fazer para testar você, você tem que ir lá e chamar os pais dele. Você tem que ir lá na direção, você não pode deixar passar e falar assim, não, deixa. E no começo é mais fácil o deixa, mas ele vai subir em cima de você e esse deixa vai virar uma bola de neve que você não vai aguentar. Eu já tive alguns assim, que no início de carreira, que é muito difícil. E alguns deles que nem a escola já tinha desistido deles. Então, assim, é mais difícil ainda. Deixa eu ver o que o Wagner está falando. Concordo. E cada uma tem seu sistema. Demora a se adaptar. É difícil sim. E a Mary, ser firme. Eu concordo. Tem que ser firme mesmo. Inclusive com os pequenos, tá? Eu sou aquela professora com os pequenos de ser muito boazinha. Eu tenho cara de brava, eles ficam ali esperando, e depois eles percebem que é só a cara, que eu sou boazinha. E é uma coisa que eu tive muita dificuldade no começo para dar esse limite. Porque às vezes eles começavam a fazer as coisas, eu não conseguia fazer eles pararem. É muito difícil, às vezes, você chegar e falar assim, não, parou. Então, depois que eu fui lidando, então, por exemplo, com os pequenininhos, primeiro ano, normalmente eu explico a regra dentro da sala. E depois eu vou sair para fazer atividade. Se eles começam a pegar muito fogo, eu tento falar com eles lá na quadra, senta, não, vamos fazer a roda. E sempre vamos para a roda. Quando a roda não tem solução, vamos para a sala. Lá na sala eu falo, se tiver tempo a gente volta, se não tiver tempo a gente fica na sala. E aí eu explico para eles, olha, a gente poderia estar fazendo as brincadeiras, poderia estar fazendo as atividades, nós estamos aqui agora para aprender isso, que vocês ainda não aprenderam. Mas quando vocês aprenderem isso, a se comportar, a parar de brigar,
a gente vai ter mais tempo para brincar. Então, sempre tentar falar e falar. Primeiro, segundo ano, você vai falar isso quase o ano inteiro. Vai ter alguns momentos, normalmente antes das férias, eles começam a ficar bom. E aí tem as férias. E depois, por exemplo, recesso de julho, aí eles voltam, quase que começa, não vou começar do zero, mas começar de novo. Começa de novo, e aí depois, em menos tempo, eles vão chegar lá numa coisa melhor. Mas aí chega as férias de novo, segundo ano, eles começam de novo. Então, é muito cíclico mesmo, né? Deixa eu ver aqui que o Rogério falou aqui, ó. Todo combinado só faz sentido se houver uma consequência se descumprir. Sim, eu concordo. E essas consequências, a gente tem que ver qual o nosso limite também, né? Quais são as consequências e quais as consequências que vai ter um efeito com ele. E eu não estou dizendo efeito de... por exemplo, não adianta eu chegar e falar assim, olha, as consequências, você vai fazer, sei lá, abdominal. Não são coisas que vai ter um efeito sobre o que ele está fazendo. Então, a gente tem que pensar o que nós podemos fazer. Eu uso muitas vezes com os pequenos, você vai ficar de castigo nessa brincadeira. Ou eu dou um tempo livre com os alunos e você não. Você vai sentar aqui e a gente vai conversar. E enquanto os outros estão brincando, eu estou conversando com ele. Então, ele começa a sentir, olha, eu podia estar junto com os colegas, né? O Wagner também tem esse problema, tem o cara de mal, mas sou muito bonzinho. É difícil, viu? Os pequenos, eles pegam isso, os grandes não. Os grandes, eles ficavam sempre em dúvida se o que valia era minha cara de brava ou se era... porque eu fico mais com cara mais fechada com os grandes, né? Eu não consigo me soltar totalmente, então eles ficam mais tentando entender. Rogério, essa consequência precisa ser algo possível de cumprir. Exatamente. Eu não tinha lido o que você falou. Não pode ser nada impossível de cumprir, sempre combinados e consequências eticamente aceitáveis. Sim, não dá para bater no menino, né? Até mesmo porque não resolve. Essas consequências precisam ser combinadas antes. O educando precisa saber antes qual é. Concordo. Quando vai ser a live que você vai comigo, hein, Rogério, aqui? O Wagner não tem cara de bravo, não? Ah, mas você conhece ele pessoalmente? Às vezes tem, a gente não sabe, viu, gente? A Simi, é muito legal ver como você faz para lidar com as situações. Isso é uma coisa que me dá um pouco de medo. Então, eu acredito assim, uma coisa que eu posso te falar, e com certeza, se você demonstrar o medo, é igual os cachorros. Se você demonstrar, eles vão para cima de você. Agora, uma coisa que eu já percebi, principalmente com os pequenos, quando você se demonstra não medo, mas fragilidade, que você é um ser humano, que você chora, que você sente aquilo que ele está fazendo, eles mudam um pouco a postura. Então, eu já tive casos que eu estava muito mal, sabe aquele dia que você está, tem coisas acontecendo na minha casa, coisas que tá me chateando muito, e aquele dia eu estava muito mal, eu não estava nem em aula, eu estava entre as aulas, eu ainda não tinha nem entrado na aula, e aí eu comecei a chorar muito, e eu não conseguia esconder. Aí os alunos viram, e aí eles ficaram assim, sabe, tipo, a professora chora, a professora sente. E depois daquilo eles mudaram um pouco comigo também, eles começaram a me olhar como um ser humano, que às vezes eu acho que eles olham pra gente e não vê que nós somos humanos, que nós temos sentimentos, que aquilo que ele está fazendo afeta a gente muito também. Então é importante a gente mostrar essa fragilidade, mas eu acho que não o medo. Mostrar que nós temos... Eu acho que o medo, às vezes, é aquela coisa de não, atrapalha. E também não uma fragilidade no sentido desesperadora. Eu já vi professora deitar na sala e começar a chorar com salas muito terríveis. E ela começou a chorar, e chorava, e chorava, e não conseguia dar aula. Então, assim, nesse caso já é um pouco mais complicado, né? No meu caso, eu estava chorando por um outro motivo,
eu estava até mais afastado, não estava nem na escola ainda, não tinha nem entrado. Eu estava ali no estacionamento e o aluno viu e depois ficou, e aí meio que se espalhou, mas assim, os alunos, quando eles começam, eles gostam da gente, eles percebem que a gente está triste, eles ajudam a gente até a superar essas coisas. E depois eles mudam um pouco do comportamento, né? O Wagner tá falando que ele fica com cara de bravo, principalmente puxando um funcional. Então tem que fazer o vídeo aí pra gente ver, viu, Wagner? O Rogério, outra coisa fundamental é que os combinados para os educandos devem valer para a gente também. Concordo, concordo. Desde que não seja boné, né? Tá? Eu sou contra essa coisa de ser proibido boné ou chapéu na escola. Quem já me viu em outros vídeos sabe muito bem por quê, né? Mas assim, eu vejo sem sentido. Na verdade, eu não vejo sentido um aluno não poder usar boné ou chapéu na escola. Ou, por exemplo, uma coisa que também eu não vejo muito sentido, não sei se é porque eu fui uma criança que cresci na rua, eu não vejo sentido você proibir do aluno fazer a aula descalço. Sinceramente. Para mim, eu não vejo tanto problema. Até mesmo que se você for pensar na anatomia, a gente tem muito mais preparo para andar descalço do que para andar de tênis. O tênis, em muitos momentos, ele age quase como que um limitador de movimento, em vários aspectos. Eu sei, tem a questão de segurança, a questão de conforto. Só que, por exemplo, quando uma pessoa tá acostumada a andar o dia inteiro descalço, que é o caso de muitos alunos que eu já tive, e você não tem nem tênis, eu não vejo sentido você falar, não, você não vai fazer aula de educação física porque você não tem tênis. Então, assim, primeiro, tem a questão de que não é um uniforme que a escola está dando para ele. Então, por que você vai proibir isso? E segundo, muitas vezes ele está muito mais acostumado a andar descalço do que de tênis. Então, a chance dele se machucar talvez seja mais com o tênis do que descalço. Isso é meu pensamento. Eu posso estar errado, assim, e eu não acho que eu sei tudo, eu só estou falando um pouco da minha experiência. E o que eu tenho, por exemplo, se você for ali até na questão da biomecânica, da cinesiologia, e começar a estudar isso, você vai ver que o tênis, às vezes, pode provocar mais problemas do que o descalço. Existe hoje, por exemplo, pessoas que fazem corridas descalço. Tem isso, são grupos que fazem corridas enormes de longa distância descalço. E eles não têm lesão, por exemplo. Ah, tem lesão, tá? Porque a corrida, de uma certa forma, ela tem muito impacto. Então pode sim ter lesão. Mas o tênis, em alguns aspectos, às vezes é mais nocivo, dependendo do tênis, é ainda mais nocivo do que o descalço. Tá? É lógico que no futsal, no futebol, tá todo mundo ali com cravo, se entrar no pé e dar aquele problema. Mas eu já vi muito essa molecada jogar descalço para todo lado, eles andam descalço, eles já têm até. Eu, quando eu era criança, por exemplo, eu falava que eu não tinha pé, eu tinha casco. Eu saía correndo, às vezes eu via um rastro ali no chão e falava assim, nossa, tem sangue no chão, aí eu olhava, era eu. Então, assim, quando você está muito acostumado, essa questão de machucar é muito relativa. Wagner, já fui chamada a atenção por deixar os alunos fazerem aulas descalço. Aí é a questão que a gente está falando hoje. Muitas vezes o pessoal chama a atenção do professor, e estou falando aqui no caso do professor de educação física, porque eles acreditam que aquilo que a gente está fazendo não é certo. Agora, quem é o profissional que estudou isso? É a pessoa que está dando o pito? É ela? Agora, se você sabe argumentar, se você chega e fala, olha, pela biomecânica, pela cinesiologia, isso não é um problema, até mesmo porque a criança. Então você traz esses argumentos. Você fala, mas a escola está dando tênis para ele? Ele é material da escola? Então, assim, é lógico, a gente tem que pontuar isso. Eu trabalho em escola pública, e a realidade da escola pública é uma. Escola particular, muitas vezes eles querem vender o tênis, eles querem vender o uniforme, eles estão mais preocupados com vender e com os pais não ficar reclamando na cabeça deles, do que realmente se aquilo faz mal ou se não faz mal. Então a gente tem que pensar aí o que é
Da onde que está vindo essa reclamação? O Rogério está falando aqui, às vezes nem tênis ele tem, é isso. Numa escola pública, ele muitas vezes tênis ele nem tem. Numa escola particular, ele pode ter o tênis e talvez ele não anda descalço. Eu já tive aluno que eu ia trabalhar, por exemplo, o circo e ia fazer o tecido. Então eu tinha, às vezes levava numa aula o tecido. E o aluno não, e eu avisava antes, olha, gente, vem de chinelo, esse dia a gente vai fazer, então eu explicava e tudo mais. E aí vinha um outro de tênis nesse mesmo dia. Minha mãe não deixa eu ficar descalço. Minha mãe fala que suja o pé e eu não posso ficar com o pé descalço. Então, assim, são coisas até que a gente vai ter que conversar com os pais, porque não é bom para a criança ficar com essa coisa de que não pode sujar o pé. Não é bom para ela o experimentar, entendeu? Ele precisa dessa vivência de sentir o chão também com o pé, sabe? É bem complicado. Você acaba não dando a oportunidade para essa criança de uma vivência motora diferenciada, de até sentir algumas coisas com o próprio pé, porque o nosso pé também sente, né? Boa noite, Lu! Tudo bem? Deixa eu ver aqui, a Amanda está falando. Então, nessa questão do calçado, depende de onde estamos dando aula, porque é um trabalho a mais para nós, porque se esse calçado sumir, mas tem muitas realidades que as crianças não podem se machucar. Então, vai ter que. O que eu estou falando eu estou argumentando com relação à minha experiência. É lógico que cada um vai ter a sua experiência, mas você sabendo quais são os argumentos, você pode avaliar melhor a sua realidade e ver o que você vai fazer. Então, se você está numa escola que você vai fazer talvez uma atividade ali que é um asfalto a quadra, e a chance dele se machucar é uma molecada que é criada no apartamento. Ela vai conseguir fazer essas atividades. Então, às vezes ela está querendo ficar descalço porque ela viu o colega descalço. Mas será que ela consegue? Ou será que não seria melhor a gente fazer umas brincadeiras que ela pudesse fazer descalço para ela se acostumar e depois ela poder fazer isso? Talvez fazer uma conscientização com os pais. Olha, eu vou fazer atividades que nós vamos ficar descalço. Nós vamos, sei lá, vamos num lugar que tem areia, num lugar que tem a grama, vamos sentir o pé com a areia, vamos sentir. Fazer um trabalho disso se você trabalha com um grupo de alunos que não tem o costume de fazer isso. Agora, o que eu estou falando é de uma realidade que os meus alunos, eles muitas vezes não têm tênis. O que eles têm, às vezes, as meninas, por exemplo, é rasteirinha e os moleques, às vezes, vão com chinelo. E aí, quando eles chegam na aula, eu não tenho, tia. Não tem, professor. E aí? Você vai deixar ele de não fazer a aula por causa que ele não tem? E ele anda descalço o dia inteiro, ele já tem ali, o pé dele já é super acostumado a andar descalço, então a gente tem que pensar, lógico, cada um tem a sua realidade. Vamos ver aqui o que o Wagner está falando. Uma parte positiva dessa pandemia é que tive contato com quase todos os pais, e tive a oportunidade de discutir e acredito até melhorei a proximidade. Então eles estão aceitando atividades. É importante e, aliás, aproveitar esse momento para ensinar os pais o que é educação física, que não é o rola-bola, que ele trabalha com dança, luta, ginástica, mostrar essa variedade até para quando vocês voltarem. Eu já tive questionamento, o pai chegou e falou assim, mas meu filho sempre fez educação física. Tá, mas ele não está fazendo, eu estou fazendo aula de ginástica. Mas ginástica não é educação física. Ele fazia, ele sempre jogou futebol na escola e ele sempre tirou 10. Por que agora ele não está indo bem? Porque educação física não é futebol, não é sinônimo. E ele é um excelente aluno, só que ele não quer fazer as atividades. Então eu não tenho nem como avaliar um aluno que não quer fazer. É bem complicado. Deixa eu ver aqui, ó. O Geise. Eita. Já dei aula para alunos que têm o tênis, era 2 números menores. Vixe. Reclamava de dor, não pensava 2 vezes. Tira o tênis. Eu também, eu não penso 2 vezes também. A Lu, eu me recordo de um tempo distante em que a Prefeitura de Ribeirão fornecia um kit escolar que eram camisetas, bermudas, tênis para os alunos
amenizava muito esse tipo de situação. Sim, em alguns aspectos, sim. O Wagner está falando aqui, está mais difícil argumentar diretamente com os pais. Mas conhecendo eles, você já começa a descobrir quais os argumentos que dá certo também, né? Por aqui também, Wagner, tive o mesmo retorno. Lu, falo no que tange as aulas esportivas. Eu entendo, eu te entendo. É que o tênis, que a gente já estava falando sobre isso um pouquinho, em alguns momentos ele pode ser positivo e em outros momentos, às vezes, nem tanto. E nem tem tanta necessidade em todas as aulas. Depende muito do aluno, do lugar onde a gente está trabalhando. Se é um aluno que está muito acostumado descalço, às vezes o tênis até atrapalha. Ou como o colega falou ali, às vezes está dois números menores. Então a gente tem que saber lidar com isso também. Certo? Vamos lá, Rogério. Essa relação é muito importante. Muito bom, Wagner. A relação com os pais realmente é uma coisa que a gente tem que aproveitar e aprender a lidar com eles. Muitas vezes o pessoal tem medo, né, de, de falar com os pais, de mostrar um pouquinho mais do que é a nossa aula. A gente gosta de trancar a caixa preta e não de mostrar o que tem lá dentro. Às vezes é insegurança, tá? Mas eu já trabalhei muito em vários lugares que eu trazia os pais comigo. Eles são ali as pessoas que a gente pode ter como o maior aliado para trabalhar com a gente. E todas as vezes que eu consegui me aproximar mais dos pais, eles eram aquelas pessoas. Por exemplo, problema de material é uma coisa constante em todas as escolas, principalmente quando você está numa escola e aí você vai para outra e você começa tudo de novo muitas vezes. E quem me ajudava a vender pizza, a fazer as festas, a conseguir dinheiro, eram os pais. Eles que iam lá, não era nem a escola. Então, eles que me ajudavam, que eles corriam atrás de várias coisas, ajudavam a vender. Então, assim, eu já tive caso, por exemplo, dos professores, quando eu trabalhava com circo na escola, dos pais participar da aula. Então, assim, eles faziam parte da aula, eles também faziam aula, e para mim, no circo é muito bom, porque é um momento que, além dessa interação, ainda tinha a questão de uma pessoa mais forte, que podia carregar o outro, e ajudava pra caramba. Então, eles são nossos maiores aliados, só que às vezes nós não estamos em sintonia. Então, tem que buscar chegar mais próximo deles. Rogério, a escola pública precisa se abrir à comunidade. Concordo. Inclusive, eu acredito que uma das coisas que eu acho muito bom e o pessoal foi para frente e agora está voltando é a questão do final de semana. Eu acho que a escola pública ela tinha que estar aberta de final de semana para as comunidades. Mesmo que tenha um responsável da comunidade que vai abrir lá, não precisa ser a escola toda, mas pelo menos a área, às vezes, da quadra ou uma área mais comum. Essas comunidades que são muito carentes de tudo, de espaço de lazer, eles precisavam de ter esse espaço aí para poder fazer as atividades também. O Wagner está falando, pessoal, já está com contagem regressiva aqui no Instagram, e meu tempo é o do Instagram. Mesmo que tenha aí um pouquinho mais de tempo no YouTube, eu não vou me estender, tá? Então, assim, o Wagner está falando aqui, isso é verdade, Rogério tem um aluno autista e, e a mãe acompanha algumas aulas, é muito bom, eu concordo. Boa noite, Cris, chegando tarde. Lu, Jana, eu sou super a favor da família na escola e nas aulas. Sempre fiz isso. Convidava os pais para participarem das minhas assembleias de classe e também para participar de algum bate-papo e vivência. Pessoal, para compartilhar com os alunos. Olha, é muito importante, viu, gente? Mas não vamos conseguir falar mais sobre isso, mas amanhã, 8 horas da noite, tem de novo. O pessoal parece que eles vêm mais tarde aqui, eles vão deixando para depois, para entrar. A hora que o negócio está fervendo, o tempo já acabou. E amanhã a gente vai falar um pouquinho da questão da a escola não é fábrica. Vou fazer uma relação aí, algumas coisas que eu já estudei bastante, que eu tenho vivenciado. Então a gente vai falar um pouquinho da escola como um espaço
diferenciado do mercado, tá bom? Pessoal, realmente o tempo já era. Rogério, eu vou ter que desligar aqui, senão o Instagram que vai tirar e aí não tem como falar tchau para vocês. Pessoal, tchau para vocês. Eu acho até que eu vou deixar o Instagram, porque ele já está no 2 já. Tchau para vocês aqui no Instagram, já foi. Pessoal do YouTube, tchau para vocês também. E a gente se vê aí numa próxima. Eu vou provavelmente tirar esse vídeo e depois, eu não sei se eu vou deixar ele na íntegra ou se eu vou dar uma editada, mas de qualquer forma, tchau para vocês. Tchau, tchau.